partida de motores. A primeira partida que nós vamos ver é a partida direta de motores. A partida direta é a forma mais simples de partir o motor. Ela consiste simplesmente em você pegar um motor trifásico e colocar ele na rede elétrica trifásica. Para isso, é claro, nós vamos usar os nossos dispositivos elétricos, dispositivos de proteção e também o diagrama de comando que vai fazer essa partida. As três fases da rede elétrica são ligadas diretamente ao motor. Haverá o pico de corrente. Toda vez que a gente alimenta um motor de indução, ocorrerá o pico de corrente, que nós vimos já também em alguns vídeos anteriores. A partida direta deve ser executada sempre que possível. Sempre que nós temos um motor e queremos ligar ele, a primeira opção que a gente vai pensar é na partida direta. A gente sempre vai tentar executar esta partida quando for possível. Claro, existem algumas limitações, né? Uma delas é que por imposição da concessionária de energia, só podem ser partidos motores abaixo de 10 CV em instalações industriais. Isso porque, quando a potência é muito alta do motor, o pico de corrente vai ser alto também, e esse pico começa a prejudicar o sistema. Portanto, a concessionária, para evitar esse prejuízo na rede de distribuição, ela permite apenas a ligação em partida direta de motores até 10 CV. E a partida direta deve ser executada nos seguintes casos: quando o motor é de baixa potência, de modo a limitar as perturbações originadas pelo pico de corrente, e a máquina acionada não necessita de uma aceleração progressiva. Isso quer dizer que na partida direta, como é uma simples conexão do motor com a rede elétrica, o motor vai estar parado e subitamente ele vai estar funcionando ali praticamente na velocidade nominal. Portanto, se a carga precisa de uma aceleração mais progressiva, ou seja, de uma partida mais suave, que o motor está parado e ele começa a acelerar de forma gradual e vai aumentando sua velocidade, a partida direta não é mais uma opção. Ela é uma opção quando a gente não precisa fazer essa aceleração progressiva. Vantagens da partida direta. Os equipamentos são simples e de fácil instalação. Ele tem um conjugado de partida elevado, justamente porque a gente aplica subitamente a tensão total do sistema e o conjugado é proporcional à tensão. A partida é rápida, o motor está parado e de repente já está funcionando na velocidade nominal. E ele tem essa partida tem um baixo custo devido à simplicidade dos equipamentos, à quantidade também de equipamentos que é utilizado nesta partida. Algumas desvantagens da partida direta. Tem acentuada queda de tensão no sistema de alimentação da rede, que pode ocasionar interferência em equipamentos instalados no sistema. Novamente, isso é por causa do pico de corrente. Quando o motor liga, vai ter um pico de corrente. Esse pico de corrente vai vir lá desde a geração de energia, vai vindo pela linha, por todo mundo que está no caminho, e isso vai causar uma queda de tensão na alimentação. E aí quem está conectado no mesmo ponto vai sofrer essa queda de tensão. Pode causar interferência, mau funcionamento dos dispositivos instalados no mesmo ponto. E o sistema de acionamento, os dispositivos, os cabos devem ser superdimensionados. Novamente também por causa do pico de corrente. Digamos um motor ali de 10 amperes. Pico de corrente ali de 5 vezes maior que a corrente nominal. Pico de corrente, por exemplo, de 50 amperes. Esses 50 amperes que vai ser consumido ali pelo motor, vai passar ali por todo mundo que está em série com o motor, por exemplo, fusíveis, os contatos de força ali do contator, o relé de sobrecarga, todo mundo deve aguentar também esse pico de corrente. É uma ligação séria, esse pico passa por todo mundo. Os cabos devem ser dimensionados para isso. Essa é uma desvantagem, portanto, da partida direta. O sistema tem que ser superdimensionado. Na partida direta, como a corrente de partida é proporcional à tensão da alimentação, e ela vai diminuindo conforme a velocidade vai aumentando. Neste gráfico mostra isso. Nós temos aqui um gráfico que relaciona a velocidade dividido pela velocidade síncrona, e neste gráfico aquela relação IP por IN, corrente do motor pela corrente nominal, voltando aqui no eixo da velocidade. Então nós temos o motor totalmente parado e o motor na velocidade síncrona. E neste eixo a gente vê quanto que é a relação I por IN. O motor está parado, acionou o motor, colocou ele no sistema trifásico, a gente já vê aqui uma relação de 6 vezes maior que a corrente nominal. O motor começa a acelerar, ou seja, esse eixo começa a vir para cá, esse ponto começa a vir para cá. O pico de corrente vai diminuindo,
até que a gente vai parar mais ou menos aqui, quando a corrente é igual à corrente nominal. A relação é 1. Um pouquinho abaixo da velocidade síncrona, um certo escorregamento, aqui é o ponto de operação, mas este gráfico mostra de fato que quando a gente parte o motor, a corrente é bem maior do que a corrente nominal, conforme ele vai avançando, isso vai diminuindo até chegar aqui no ponto de operação. Esta partida direta, portanto, tem essa característica. Aqui termina este vídeo.